Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, meu amigo Vitor. Demoramos um pouco até conseguir a conexão aqui, mas deu tudo Sempre certo. tem esse probleminha inicial. Faz Tu, parte vai, do tu novo vais mundo. gravar aí? Sim, eu acho que é ao final. Tá, Ao final aparece a opção de gravar, se eu não me engano. tá bom, Vamos maravilha. aguardar enquanto o pessoal vai ingressando. Agora, qual é o máximo que ficou de tempo, hein? Agora não precisa ficar limitado a 1 hora, né? Ah, não? Não, acho que se passa um pouquinho, parece que não tem problema, não. Olha Eu que tenho boa minhas notícia. dúvidas. Vamos lá. Muito calor por Porto Alegre, E... doutor Carlos? tá quente aqui hoje, é. Aqui também. Hoje Tá bem abafado, é. Bem abafado. E como é que tá a organização aí? Tudo pronto já? a todo vapor. Estamos nos momentos finais aí para dar início ao congresso já. Temos Ah, poucos dias aí coisa pela boa. frente. As Já inscrições encerraram continuam as abertas. inscrições? Ah, Não, continua aberto. até dia 28 e temos até dia 20 para submissão de resumos, né, para o pessoal que se interessar. Ah, que maravilha. Então, Coisa boa. conseguimos fazer uma prorrogação ali para garantir a todos ali a possibilidade de participar. Sim. Então, Que conseguimos bom. bons nomes também. E aí então, também tem que divulgar bastante nas universidades, né? A gente tem feito isso. Esse ano, na verdade, desde o ano passado, né, que já foi o evento online, a gente achou que ia ter uma baixa significativa no número de inscrições, mas conseguimos manter até, então tá, tá tudo correndo como Muito esperado. bom. Bom, vamos dar início, aproveitar que a gente já tem, o pessoal está entrando ainda, mas já temos um quórum para começar. Bom, eu vou começar me apresentando a todos. Meu nome é Vitor Zimmermann, faço parte da organização do Congresso de Ciências Criminais da Serra Gaúcha. A gente tem feito algumas lives, enfim, com palestrantes renomados para falar de assuntos contemporâneos. E com isso justifica a presença do Dr. Carlos Velho Masi aqui com a gente também. Eu vou, Carlos, se me permite, eu vou resumir o teu currículo, porque senão nós não teríamos tanto tempo assim, é um currículo bastante grande. Bom, o Dr. Carlos é mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC-RS, especialista em Direito Penal e Política Criminal, né, Sistema Constitucional de Direitos Humanos pela URGS, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, especialista em Ciências Penais pela PUC-RS, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Unicinos e é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS. Também um velho amigo da casa, a gente já fez uma live no ano passado que foi sensacional, falamos sobre justiça negociada na advocacia criminal. Hoje trouxemos um tema também bastante recente, que são os crimes virtuais, né? Nós temos aí algumas modificações recentes na lei que são de fundamental importância para a vivência, para o dia a dia, e que a tendência é justamente essa, né? Com o passar do tempo, comecem a aparecer ainda mais situações que envolvam tecnologia, que envolvam lei de proteção de dados, etc. Então, pessoal, com isso, eu aproveito, antes de passar a palavra ao Dr. Carlos, para informar a todos que a data final de submissão de resumo expandido, para quem tiver interesse, é no dia 20 do 10, né? Nós temos mais 6 dias pela frente ainda, tem um tempo considerável. As inscrições do congresso vão até o primeiro dia do evento, ou seja, até dia 28. Enfim, demais informações vocês podem consultar, tem no nosso Instagram ali, com um linkzinho na biografia que vai direcionar até onde tem todas as informações. O congresso vai acontecer no dia 28 e 29 deste mês, tá? Então estamos bem próximos aí, conseguimos alguns palestrantes renomados, bastante gente qualificada e que com certeza tem muita coisa a agregar no nosso conhecimento. Então, doutor Carlos, passo a palavra ao senhor para que nos conte um pouco, nos retrate acerca dos crimes virtuais. É uma honra poder lhe Muito ouvir. obrigado. Muito obrigado. Quero primeiramente agradecer muito o convite
para participar aqui desse evento preparatório ao 4º Congresso de Ciências Criminais da Serra Gaúcha, que é um congresso que já adquiriu um renome, não só no estado do Rio Grande do Sul, como em outros estados também, pela qualidade dos palestrantes que são convidados e pela qualidade também da organização, que eu gostaria de referendar aqui. Então, para mim é uma honra poder colaborar. Também o meu escritório, Camargo e Mazzi, temos a alegria de poder ser um dos patrocinadores do Congresso. Então, para nós é motivo de muita satisfação poder, de alguma forma, colaborar para que este evento tão importante, para também estimular as ciências criminais na Serra Gaúcha, que também é um reduto de muitos pesquisadores da área, que isso possa, de fato, se perpetuar. Então, para mim, sempre uma alegria, estou sempre à disposição dos amigos para retornar e conversar aqui com você sobre algumas das nossas inquietações na área das ciências criminais. E agradeço ao meu amigo, Dr. Vitor Zimmermann, pelo gentil convite e por estarmos aqui mais uma vez em uma live tratando de temas atuais que envolvem o direito penal, o processo penal e a advocacia, que é o meu local de fala. O tema que me propus tratar é um tema bastante atual e bastante amplo, que diz respeito aos crimes digitais. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, primeiro, assim, dando um panorama geral do que se poderia entender por essa criminalidade, criminalidade virtual, a cibercriminalidade, e, de alguma forma, trazer isso de modo mais objetivo para dentro da nossa legislação e também para alguns aspectos práticos com os quais temos nos deparado nos últimos tempos. Aí, tudo muito potencializado pela situação de pandemia, que, obviamente, fez com que este tipo de delito se propagasse ainda mais. Primeiro, nós temos que levar em conta, no estudo deste tipo de crime, que nas últimas décadas houve um exponencial aumento da virtualização das próprias relações sociais. Então, novos meios de comunicação entre as pessoas fizeram com que nós tivéssemos novas relações. As novas formas de troca, tanto de mercadorias, quanto as formas como as pessoas se comunicam e interagem entre si, elas, obviamente, acabam tendo um impacto sobre condutas que podem vir a ser ilícitas, no sentido de poder atingir bens jurídicos que a sociedade passa a entender como necessários de serem tutelados pelo direito penal. Porque, muito brevemente, nós temos que entender que o direito, como um reflexo da nossa sociedade, e mais especificamente o direito penal, acaba por tutelar aquelas condutas que colocam em risco interesses sociais que nós consideramos aqueles mais relevantes para o desenvolvimento das nossas relações. Então, quando se fala que há um aumento do número de condutas que são criminalizadas, isso é apenas um reflexo da expansão da própria complexidade das relações em sociedade. Então, obviamente, sempre nós vamos ter novos delitos e outros delitos outrora tidos como necessários, dado que o direito penal só intervém dentro daquela última ratio de necessidade de intervenção do Estado sobre a conduta dos indivíduos, nós vamos ter, então,
novos crimes que se tornam absolutamente necessários. E o nosso legislador vai ter que estar sempre atento a estas novas demandas da sociedade pelo estabelecimento de crimes que venham a regular as relações sociais. Então, essas novas formas de comunicação que geram novas necessidades de crime e essa virtualização das relações sociais coloca um novo cenário. Um cenário em que nós temos a rede mundial de computadores, a internet, como um efetivo espaço novo que precisa, de alguma forma, ser regulamentado, que não pode, que precisa ter regras sobre como nós vamos atuar neste espaço de convivência. Então, é dentro deste contexto que surge nas últimas décadas que nós passamos a ter uma necessidade de intervenção do direito penal para tutelar essas condutas e também do processo penal para efetivar a persecução dos delitos que são praticados neste meio. Então, nós vamos ter condutas que passam a ser realizadas em meio virtual, que são condutas outrora clássicas do direito penal e que passam a ter o meio virtual, a internet, como uma possibilidade de execução muitas vezes mais gravosa. Isso traz inúmeros problemas para a teoria do delito e para também os agentes do law enforcement, da persecução penal, os agentes policiais e agentes estatais, que precisam combater esse tipo de conduta. E exige uma especialização cada vez maior, no sentido de se buscar conhecimentos que são fora do mundo do direito. Conhecimentos da informática, conhecimentos tecnológicos, que vão ser importantes para quem atuar dentro deste tipo de criminalidade e também para aqueles que quiserem estudá-la. Então, nós vamos ter aí inúmeros conceitos que vamos ter que passar a pesquisar e aprender para que nós possamos ter um mínimo de entendimento de como essas condutas vão se perpetrar. E este é um problema de ordem global. Um problema de ordem global que vai ter, obviamente, influência aqui na nossa legislação brasileira, que começa lá no início do século XXI, digamos assim, que é quando nós temos historicamente um aumento muito grande das transações por meio da internet. Então, o conhecimento dessas novas tecnologias que permeiam este ambiente virtual passa a ser absolutamente necessário. Também nós vamos ter que nos dar conta de que determinados públicos acabam sendo mais vulneráveis dentro desta ótica de proteção que devemos dar às pessoas que utilizam os meios virtuais. Geralmente se fala que os crimes praticados por meio da internet atingem pessoas mais vulneráveis, como as crianças, como os idosos, como pessoas com menor instrução. E essas pessoas, por mandamento constitucional, precisam efetivamente ter as suas liberdades tuteladas dentro desta realidade virtual. Então, nós vamos ter uma série de princípios aqui que vão entrar em colisão, que nós vamos ter que saber fazer a devida ponderação a fim de que eles sejam efetivamente tutelados. O direito ele surge dentro deste contexto que é estranho à realidade jurídica, ele surge, como eu vinha falando, a fim de tentar regulamentar, essa realidade social, que é a internet, que é a troca de informações muito mais ágil, muito mais rápida, e que acaba gerando a cibercriminalidade.
que exige, então, passa a exigir também uma resposta muito veloz por parte do direito. E o direito precisa criar mecanismos e veio criando ao longo dos últimos anos para efetivamente ter uma resposta adequada a esse tipo de conduta lesiva que, ao fim e ao cabo, lesa não só pessoas individuais, como também instituições, como até mesmo os próprios estados. Hoje, a potencialidade danosa de condutas que ocorrem pela internet chega a ser difícil de mensurar, né? E isso tratando algumas características da cybercriminalidade, que eu gostaria de falar assim, muito genericamente, sem nenhuma pretensão de esgotamento para fins de uma live, me parece que o primeiro ponto que nós temos que ter bem delimitado em termos de característica desta criminalidade é o fato de que ela tem uma potencialidade que é muito superior àquela potencialidade danosa dos delitos do direito penal clássico, porque ela pode afetar um número de pessoas muito superior, de modo geral. Hoje e dando alguns exemplos, assim, que gostaria de trazer alguns exemplos, quando hoje nós falamos, por exemplo, da instalação de um ransomware dentro de um sistema, de um tribunal, que acaba causando uma desestabilização total de um sistema do Poder Judiciário, qual é o potencial danoso disso? Em termos econômicos e extra-econômicos também. Então, é muito difícil de mensurar, né, o potencial disso. Quando nós falamos na cyberespionagem ou na espionagem industrial, que utiliza também de redes privadas, etc., também é muito difícil mensurar um prejuízo econômico. Então, essa é uma característica bastante importante da criminalidade digital, no sentido de que os danos efetivos, os danos sociais, os danos econômicos são de difícil mensuração. Evidente que podem haver crimes que afetam determinadas pessoas isoladamente, mas nós temos que ter consciência de que certos crimes ocorrem numa escala que torna muito difícil alguns aspectos que nós tínhamos lá no direito penal clássico muito bem delimitados. Por exemplo, a materialidade e a autoria delitiva, que na cybercriminalidade se tornam problemas de difícil delimitação. Há uma efemeridade das informações que vem na persecução penal, que pode facilmente se perder se não forem adequadamente preservadas. Então, aqui nós vamos falar de cadeia de custódia, que é um ponto importantíssimo dentro da persecução penal de crimes digitais, e nos problemas de autoria, porque outra grande característica da cybercriminalidade é o potencial de anonimato que a internet e as formas de identificação online colocam para o indivíduo. Claro que existe uma falsa percepção geral do anonimato no meio virtual, né? Porque hoje nós temos alguns mecanismos tecnológicos de identificação das pessoas por trás daqueles atos praticados por meios digitais, mas, sem dúvida alguma, há um problema muito grande nas questões envolvendo extraterritorialidade, nas questões que envolvem jurisdição, no meio informático, e isso revela um claro problema na produção da prova, né? Este problema do anonimato e o problema da autoria delitiva nos crimes digitais. E outra questão bastante importante, uma característica dessa cybercriminalidade, as variados meios de realização, né?
as diversas formas pelas quais ela pode ser realizada, que se tornam cada vez mais complexas, porque a todo momento nós temos um aumento das espécies de dispositivos eletrônicos que podem ser utilizados para a prática de crimes, né? Hoje em dia se fala aí, nós temos, pode acontecer um crime por meio de drones, pode acontecer um crime por meio de acesso nós temos hoje o celular, não é mais apenas o celular, ele pode estar num dispositivo que é ao mesmo tempo um relógio. Então, aquilo ali somado também à existência hoje de toda uma questão que envolve a inteligência artificial, pode ser um meio que torna mais complexo os tipos de crimes que podem ocorrer neste ambiente virtual. Quando nós falamos de crimes cibernéticos, de um modo doutrinário, nós estamos falando daqueles delitos cometidos com a utilização da internet, seja por meio de redes públicas, seja por meio de redes privadas ou redes até domésticas. E aí a doutrina, de um modo geral, faz uma distinção entre os crimes cibernéticos próprios e os crimes cibernéticos impróprios. O crime cibernético próprio é aquele crime que necessita do espaço virtual para ser praticado. Então, ele está diretamente relacionado com a utilização de uma tecnologia de informação e comunicação. Então, é aquele crime que só pode acontecer por meio virtual. Temos aí como exemplos, né, essa situação da instalação do ransomware, a criação e disseminação de vírus, a invasão de dispositivos informáticos. Nós vamos tratar de alguns desses crimes dentro do ordenamento jurídico penal brasileiro, né? Então, são crimes que dependem do meio virtual para existir. E os crimes cibernéticos impróprios são aqueles crimes que se adequaram a esta nova circunstância. São crimes onde o computador, a estação de trabalho ou o dispositivo eletrônico passou a ser um instrumento para a prática daquele delito. Mas era um delito que poderia ser praticado por meios físicos, por exemplo. Então, quando nós falamos dos crimes contra a honra, por exemplo, são crimes que sempre existiram. Hoje em dia, eles tomam uma outra proporção quando passam a ser praticados por meios eletrônicos. E aí podem, doutrinariamente, ser classificados como crimes cibernéticos impróprios. Então, vamos lá. Nós temos os crimes contra a honra, mas nós temos o crime de furto, o crime de estelionato, estes crimes que envolvem o Estatuto da Criança e do Adolescente, aqueles crimes que envolvem produção, o armazenamento de material envolvendo pedofilia, e diversos outros crimes que poderiam ser praticados pelo meio virtual ou, classicamente, foram pensados para um meio físico, de interação física entre as pessoas, né? Então, o que se precisa entender quando se fala de crimes digitais hoje é que crimes clássicos também podem ser praticados por meios digitais. E isso coloca novos problemas que precisam ser estudados e estão sendo estudados nas ciências criminais nos últimos anos. Problemas dogmáticos e problemas processuais. Então, o crime de estelionato hoje passou a ser um crime que talvez tenha tido a maior mudança no sentido de passar a ser praticamente um crime que tomou uma proporção muito maior quando na sua modalidade virtual, né? Crimes de ameaça, crimes de falsa identidade. Hoje, essas fraudes que ocorrem via aplicativo de mensagem, WhatsApp ou outros, onde um indivíduo se passa por terceiro para fins de realizar uma fraude, se tornaram crimes do nosso dia a dia.
E os índices apontam no sentido de que são hoje a principal forma delitiva com que as delegacias e o Estado em geral, né, precisa se deparar, o que vai implicar a necessidade de um aparelhamento estatal para fim de fazer frente. Claro que nos últimos tempos, agora nós tivemos grandes operações que demonstram que há uma efetiva preocupação com este tipo de delito, mas isso ainda está muito em desenvolvimento, porque nós temos o tempo do direito não é o mesmo tempo dos fatos, né? Então nós sabemos que o direito penal, especialmente, chega muito atrasado nestas questões. Então, a título de spoiler, eu já revelo que a minha posição é de que o direito penal daqui deve continuar cumprindo uma função subsidiária, porque não vai ser o direito penal que vai conseguir efetivamente tutelar essas condutas. Vamos ter que recorrer a outros meios. E, obviamente, as autoridades de persecução vão ter que se especializar cada vez mais na obtenção de provas, no desvendamento deste tipo de delito. Então, em linhas gerais, a internet se constitui um novo espaço para o cometimento de crimes, e isso revela questões em sede de teoria geral do delito, em sede de provas cada vez mais intrusivas de persecução penal e problemas até a nível criminológico que nós vamos ter que nos deparar no âmbito das ciências criminais. A título de conhecimento e informação, historicamente nós tivemos um tratado internacional que foi o marco inicial na questão envolvendo cibercriminalidade a nível global, que foi a Convenção de Budapeste, que é um tratado de 2001, primeiro tratado sobre cibercrimes, no âmbito do Conselho da Europa, que foi um tratado que buscou promover uma cooperação entre países no combate aos crimes praticados pela internet e com o uso de computadores. O Brasil não é signatário deste tratado, desta convenção, embora outros países da América Latina o sejam, mas ele serviu assim como um primeiro marco no sentido de uma estruturação do combate a crimes cibernéticos, de aspectos processuais. Então, ele é um marco a ser estudado na cooperação internacional envolvendo esse tipo de delito, que é algo extremamente importante, porque, como eu já adiantei um pouco, existem muitas questões envolvendo diversas jurisdições, né, que não é incomum que esses crimes possam ser praticados de qualquer lugar do planeta e venham a ter venham a representar, causar prejuízos, né, no território nacional. Então, nós temos que estar preparados também para lidar com estas situações que a cibercriminalidade coloca. E voltando um pouco àquela questão dos crimes clássicos, algumas condutas que, historicamente, nós sempre... O que se mais coloca hoje é estelionato, né? Mas quando nós vamos ver, por exemplo, o advento das criptomoedas, que são moedas essencialmente digitais, vai se colocar a questão de crimes financeiros nessa discussão. E os crimes de lavagem de dinheiro, que revelam uma complexidade muito alta dentro desta nova realidade. Então, vai se precisar adaptar algumas coisas em termos do direito penal e em termos do processo penal para que nós possamos fazer frente a esse tipo de crime, né? Isso demanda lá que também os tribunais venham a ter
um melhor entendimento sobre essas questões. Porque quando nós lidamos com tribunais extremamente conservadores, que estão acostumados com aqueles crimes clássicos, dos crimes contra a vida, dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a honra por meios físicos, por meio de jornais ou presencialmente, etc. Há uma outra realidade ocorrendo hoje. Há uma outra realidade que implica nós conhecermos esse ambiente em que nós estamos lidando. Né? E aí a legislação brasileira, o nosso legislador, a partir destes primeiros incentivos internacionais, começou ao longo dos anos, já na última década, a trazer a tipificar algumas condutas que já eram conhecidas internacionalmente e que tinham, então, que havia necessidade de tutelar por meio do direito penal, com a imposição de uma pena e com todo o simbolismo que o direito penal revela, né, para fins de resolver de tentar resolver esses conflitos. Né? A primeira lei brasileira que tratou de crimes cibernéticos, que inclusive ficou conhecida como Lei dos Crimes Cibernéticos, foi a Lei 12.737, que foi uma lei que surgiu após um episódio que envolveu a atriz Carolina Dickmann. Essa lei ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, uma lei que ficou bastante famosa, né, porque houve uma invasão ali do celular da atriz e, a partir disso, houve o vazamento de fotos íntimas. Né? E essa conduta não era tipificada no direito penal brasileiro até então, embora ela fosse conhecida, né, em termos internacionais. Isso foi em 2012. Então, surgiu lá o artigo 154A do Código Penal, que é aquele crime de invasão de dispositivo informático. Então, esse é um crime cibernético próprio, né? Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Neste ano, esse crime passou por uma alteração, né, que nós podemos tratar mais adiante na evolução. Esse é um crime, vocês vejam que ele é bastante complexo e que demanda uma persecução, uma investigação muito detalhada, que não raro vai precisar de perícias técnicas, né? Então, nós vamos ter que nos socorrer de experts nesta área, na área de informática, para que possam efetivamente nos dizer o que aconteceu naquela situação. E várias outras condutas acabaram incluídas ao longo do tempo também nesse tipo penal, nesse artigo de lei. Né? Quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Então, aquele que produz um programa destinado, né, à invasão de dispositivo informático também uma invasão, se essa invasão resulta em um prejuízo, nós temos um aumento de pena. Se da invasão resultar a obtenção de do conteúdo das comunicações eletrônicas privadas, de segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei ou o controle remoto não autorizado do dispositivo, aí nós temos e também temos outras hipóteses aqui de situações, quando houver divulgação
comercialização ou transmissão a terceiros dos dados ou informações obtidos, né? Quando determinadas pessoas forem afetadas por esse crime. Então, assim, uma das coisas importantes para o operador do direito é ter conhecimento dessas condutas, que determinadas condutas são efetivamente criminalizadas no ordenamento jurídico pátrio. Então, é importante nós estudarmos este tipo penal e entender quais as condutas podem se amoldar a ele, para que nós possamos fazer uso deste crime, né, no sentido de orientar, né, as pessoas a fim de que possam ter uma reparação, né, de que possa o Estado perseguir criminalmente quem praticar essas condutas. Essa mesma lei, Carolina Dickmann, também inseriu um parágrafo no artigo 266 do Código Penal, que é o crime de interrupção ou perturbação do sinal telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Então, com essa alteração, passou a ser crime também a conduta de quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Então, vejam como uma conduta aqui que vai acabar lesando ali um serviço de utilidade pública que é exercido por meio virtual, né? Porque hoje nós temos inúmeras questões que podem ter um reflexo muito grave, né? Houve casos aí de invasão de sistemas de hospitais, etc., hospitais públicos, por exemplo, que se interromper o serviço de navegação, ou sistema, ou algo assim, isso pode causar um prejuízo gravíssimo, né? Até lesando a própria incolumidade ali das pessoas vinculadas a esses serviços, né? Então, são condutas bastante graves. Também ele inseriu lá o crime de falsificação de cartão. Porque hoje em dia o cartão de crédito ou débito passou a ser o meio de utilização de moeda mais frequente que nós temos. Agora, imagine, vem com esta alteração causada pelo Pix, né, por novas formas, novos meios de pagamento, se torna cada vez mais rápido e a possibilidade de haver alguma fraude, né, nesses novos meios de trocas, né? Então, o legislador começou a ter uma preocupação com essas condutas. Isso começa lá em 2012. No mesmo ano, surge uma lei que cria delegacias especializadas. Depois, em 2014, vem a lei que estabeleceu os princípios, garantias, direitos e deveres do uso da internet no Brasil, que foi o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965. Essa lei ela passa a trazer uma série de obrigações para os servidores, provedores, etc., que os colocam também como garantidores dos direitos, né, dentro desse meio virtual. Então, lá nós temos artigos que passaram a reger as condutas, né, no meio da internet no Brasil, e a guarda dos registros de conexão, a responsabilidade pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, as requisições judiciais de registros, que é algo que nós temos utilizado muito hoje em dia na apuração de crimes contra a honra. Então, isso tudo veio com o Marco Civil da Internet, que cada vez mais vem sendo utilizado no judiciário. Então, o operador do direito
precisa saber manejar esta lei. Esta lei é fundamental para que nós possamos conseguir obter medidas judiciais a fim de tutelar esses bens jurídicos que estão sendo afetados pelos crimes digitais, né? E isso fez com que os servidores, as empresas, digamos assim, as companhias que são responsáveis pela disponibilização da internet e de serviços no meio virtual, passassem a ser responsáveis também por gerenciar essas redes. Hoje se fala muito em responsabilidade das empresas que gerenciam redes sociais, né? E, de fato, isso vai ser muito estudado nos próximos anos, como as redes sociais, né, e as companhias que as gerenciam possuem uma responsabilidade sobre a própria ação das pessoas que utilizam essas redes. Então, o Marco Civil da Internet foi uma tentativa do nosso legislador estabelecer regras mínimas para que nós possamos ter algumas garantias neste meio virtual. Obviamente, não vou ter tempo de falar, mas tem muitas questões importantes ali, no sentido de que os ofendidos, aquela pessoa que foi ofendida no meio virtual, possa adotar medidas por conta própria e não dependa da autoridade policial, né? Porque um dos problemas que ocasionou o aumento exponencial da cibercriminalidade é o fato de que as condutas se tornaram praticamente, em termos estruturais, de difícil mensuração, de difícil persecução, no sentido de que se tornaram tão amplas, né, e tão recorrentes que não há estrutura possível de se lidar com todos os crimes virtuais que ocorrem a cada minuto no Brasil. Então, isso colocou algumas responsabilidades extrapenais destas companhias que vieram realmente a muito favorecer que as pessoas não fiquem impossibilitadas de rever os seus prejuízos, por exemplo, e não dependam somente da autoridade policial para fins de conseguir uma reparação. Tivemos também, em termos processuais penais, a criação de figuras que passaram a ter uma participação muito importante na investigação de crimes, como, por exemplo, a infiltração de agentes, a infiltração virtual de agentes policiais. Esta, que foi uma alteração de 2017, infiltração de agentes de polícia na internet com fins de investigar aqueles crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente vinculados a ações envolvendo pedofilia. Então, aqueles crimes que estão lá desde o artigo 240 até o 241-D, e também outros previstos no Código Penal, passaram a admitir a infiltração de agentes pela internet. Isso foi uma alteração muito importante em termos de meio de produção de prova, porque representou uma quebra daqueles meios clássicos, né, de obtenção de elementos indiciários. Porque se nós dependermos somente de depoimentos, por exemplo, que é ainda o meio de prova mais clássico do processo penal, neste meio virtual nós não vamos muito longe. Não vamos conseguir chegar à apuração de delitos extremamente complexos que, como eu disse, envolvem outras jurisdições, envolve uma complexidade
ocultação muito grande, ocultação dos IPs, ocultação dos registros, então, da internet e outros meios que foram criados para tornar cada vez mais difícil a apuração de autoria. Então, essa infiltração de agentes foi um meio utilizado, um meio de obtenção de prova, que foi admitido pelo legislador nacional para fins de tentar fazer um pouco frente a essas novas condutas ali que mais vinculados à criminalidade envolvendo criança e adolescente. Muito brevemente, já indo para o final e chegando aqui já em 2021, nós tivemos essa lei agora em 31 de março, que foi a Lei 14.132, que foi uma lei que revogou lá a perturbação de tranquilidade lá da Lei das Contravenções Penais e criou o tipo penal da perseguição, né? O tipo que também é conhecido como stalking, né? Que é um crime que não precisa necessariamente ser realizado por meio virtual, mas cuja a vinda para o ordenamento jurídico brasileiro muito se deve a uma perseguição que começa nas redes sociais, que começa nesse meio virtual, que é muito mais intrusivo, né? Que consegue invadir a privacidade da pessoa de forma muito mais grave do que se nós dependêssemos de meios físicos. Então, esse artigo 147A do Código Penal veio dentro desta linha de crimes que, com a pandemia, ganharam muita evidência, né, no direito penal brasileiro. Sem esquecer que a Lei Geral de Proteção de Dados, também junto ao Marco Civil da Internet, foi um avanço importante, né, na legislação brasileira, no sentido da possibilidade de nós termos algum resguardo quanto a essas condutas praticadas por meios virtuais. E depois nós chegamos em maio de 2021, quando a Lei 14.155 traz algumas outras condutas, como uma inclusão lá no artigo 155 do parágrafo 4º, que equipara o furto mediante fraude aquele cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, aqui vejam outro crime cibernético próprio que o legislador reconheceu no ordenamento jurídico pátrio. E também ali, como eu falei lá no início, da vulnerabilidade de determinados públicos, né? Colocou uma causa de aumento de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. E essa lei também trouxe o crime de fraude eletrônica, que é uma forma de estelionato, que está lá no artigo 171, parágrafo 2º-A, que é quando a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, não é só por meio virtual, mas há uma prevalência desta forma que justificou a inclusão desta previsão no crime de estelionato, né? E também estelionato contra idoso ali, né? Quanto isso aí, esses grupos mais vulneráveis também tiveram uma atenção do legislador nos últimos anos, né? E também nós não podemos esquecer, só para complementar esse panorama assim dos crimes cibernéticos nos últimos anos no Brasil, muito breve, obviamente, foi que ocorreu, em abril deste ano, a derrubada dos vetos do pacote anticrime, que é a Lei 13.964, de 2019,
foi vetada em alguns pontos pelo presidente da República, e com essa derrubada dos vetos no Congresso Nacional, nós tivemos algumas previsões ali, por exemplo, nos crimes contra a honra. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então, vejam aqui o uso do direito penal de forma muito evidente, né, para passar um recado, né, de que esses crimes praticados por meio de redes sociais mereceram uma atenção especial do legislador, né, a fim de tornar as condutas bastante sérias. E aí as penas realmente, quando se aplicam em triplo, né, há até um questionamento em termos de proporcionalidade. E também em 2021 houve uma inclusão daquele crime lá do Código Eleitoral, que é o artigo 323, que são as fake news eleitorais, né, que é o crime de divulgar na propaganda eleitoral durante o período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Em 2021, veio uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade quando o crime é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou rede social, ou é transmitindo em tempo real. Então, aqui nós, fazendo essa live, aqui podemos, daqui a pouco, num período eleitoral, estar, né, sujeitos a um aumento de pena, caso falemos mal de algum político, né? Ou revelemos alguma impropriedade, aqui, alguma inverdade. Então, também esse fenômeno das fake news é algo que precisa ser bastante estudado no âmbito das ciências criminais, no que concerne aos delitos digitais, né? E ainda vai ganhar melhor previsão no nosso ordenamento, porque nós não podemos ficar apenas no âmbito dos crimes contra a honra e, eventualmente, ali no crime de associação criminosa para a prática desses delitos, que são crimes que talvez não concentrem toda a potencialidade danosa que estas condutas podem ter, porque não só porque possuem penas relativamente brandas, mas também porque talvez não concentrem toda a necessidade de determinação que o direito penal exige, né, na tipificação de condutas. Então, em linhas gerais, o que eu posso falar sobre delitos digitais é que eles precisam, obviamente, respeitar o princípio da legalidade. O princípio da tipicidade no direito penal exige que se tenha uma rigidez na tipificação, uma tipicidade estrita de que aquela conduta se amolda a um tipo penal previamente estabelecido em lei, né? Sem o que essa conduta não pode ser considerada um crime na legislação brasileira, né? Então, precisamos ter este cuidado, porque nós ainda estamos tratando de direito penal aqui. Querendo ou não, nós estamos numa seara diferente, com novos conceitos, com necessidade de uma atuação mais veloz e com outras influências, até em termos criminológicos, como eu falei, que precisam ser consideradas para nós entendermos essa interação em meios virtuais, mas precisamos saber que, quando se trata de direito penal, é preciso ter alguns respeito a princípios e garantias direitos e garantias fundamentais mínimos e princípios que regem esta disciplina, seja no seu âmbito clássico, seja neste âmbito moderno e contemporâneo do direito penal, que também vai exigir que tenhamos esta compreensão desses princípios fundamentais. Eu acho que, dentro do que eu me propunha fazer, assim, muito amplamente, falar sobre esses crimes e falar
sobre que tipo de delitos nós podemos encontrar na legislação brasileira, a mensagem que eu posso deixar é que é um ramo de é um ramo extremamente vasto para pesquisas no âmbito das ciências criminais, que revelam aí inúmeros problemas com que nós vamos nos deparar nos próximos anos, seja a nível jurisprudencial, seja a nível dogmático. Então, espero ter minimamente contribuído aí para aguçar o interesse de todos pelo estudo dos crimes digitais. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Eu vou te repassar uma pergunta que foi feita aqui pelo perito Kleber Miller. Ele questiona qual a visão sobre a quebra da cadeia de custódia da prova pela polícia nas mídias digitais, né? A quebra da cadeia de custódia digital, da prova digital. Puder falar para a gente aqui brevemente acerca, fica à vontade. Sim, eu tenho me deparado muito com esse tema na prática e também na doutrina. Ele vem ganhando espaço a partir do trabalho do professor Geraldo Prado, que chega na segunda edição. O perito Kleber Miller conhece muito bem esse doutrinador. Também o professor Alexandre, o professor Alexandre de Moraes, eu estava com o ministro na cabeça, mas Alexandre Moraes da Rosa? Alexandre Moraes da Rosa. Alexandre Moraes da Rosa. Também escreveu sobre esse tema da cadeia de custódia, e eu penso que o legislador evoluiu bastante no pacote anticrime com algumas previsões do que vem a se constituir, cadeia de custódia, e de como ela deve ser observada. Entretanto, nós ainda temos aquele problema que enfrenta uma grande resistência no judiciário sobre qual a penalidade. O Alexandre de Moraes, claro, nosso amigo. Só que eu estava com um habeas corpus para o Alexandre de Moraes hoje. Então, eu fiquei com ele na cabeça. Alexandre Moraes da Rosa, claro. E não há uma previsão legal específica, que me parece uma omissão do legislador, no sentido de determinar qual a consequência, né? Qual a sanção para a quebra da cadeia de custódia. Que, sem dúvida, me parece que deve afetar a validade daqueles indícios coletados. Então, é de suma relevância que os operadores do direito se valham aí dos conhecimentos técnicos de peritos, enfim, que são os experts na área, para que possam nos dar os caminhos, né, de como essa prova efetivamente deve ser preservada, a fim de garantir a legitimidade, né, e que efetivamente aquela prova consista na realidade do que foi coletado, para que nós tenhamos uma persecução penal mais justa. Eu acho que esse vai ser o maior desafio, né, Carlos, a partir de agora, essa maturação do direito criminal digital, porque como tu bem colocou antes, nós temos nos tribunais, enfim, magistrados, desembargadores extremamente conservadores, que com uma certa, a gente tem uma certa dificuldade em aplicar o estudo doutrinário, acadêmico, enfim, na prática. Até na adequação do próprio CP, do CPP, que a gente está falando da década de 40, né? Então, a gente conseguir linkar a novidade, né? Os novos tempos, aquilo que foi posto há muitos anos atrás, acaba apresentando uma dificuldade, mas com a maturação correta, dar o tempo ao tempo, como a gente diz, né? Eu acho que tudo vai começar a se encaixar e a gente vai conseguir trazer essa nova realidade tanto para a academia, que já vem evoluindo a cada dia, mas também para a vida prática, né? Eu tenho um questionamento para te fazer também, Carlos, que no decorrer da tua fala me veio. Nós temos alguma regra hoje que determine a questão da competência para esses crimes? Por exemplo, um delito que vem acontecer, inclusive, de forma internacional, entre Brasil e Estados Unidos, algo nesse sentido? Nós temos apenas as regras clássicas ali previstas no Código de Processo Penal, né, que tem que ser feita a subsunção
aquelas regras que nós já possuímos, né? Porque o Brasil tem este problema de... Existem alguns tratados, né? Alguns tratados multilaterais, que o Brasil é signatário, que nos permitem alguma ingerência sobre provas e persecução, né? O STF tem diversos precedentes no sentido de que a conduta precisa ser tipificada como crime nos dois ordenamentos para que haja uma efetiva colaboração, mas este tema da competência, da jurisdição e competência em crimes cibernéticos é bastante incipiente ainda, e mesmo naqueles crimes contra a honra, assim, que são muito comuns neste meio, só muito recentemente que se firmou uma jurisprudência no sentido de que é preciso verificar, no caso, o tipo de crime, a forma da consumação. No caso do crime contra a honra, só como exemplo aqui, se consuma no momento em que foi publicado, né? Em que houve a publicação. E quando não se tem, e isso é bastante comum nos meios atuais, que não se sabe o local da prática do delito, não se sabe o local onde houve a publicação, o local onde começou, onde houve a efetiva consumação do crime. Existe a regra subsidiária do Código de Processo Penal, que leva o caso a ser julgado pelo domicílio do acusado, domicílio do réu. Então, são as regras clássicas de competência que nós temos. E, claro, envolvendo jurisdição, muitos casos foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ, no que consistia naqueles casos tanto de estelionato, né? Agora há uma regra de competência nova para o estelionato ali, que foi prevista em lei, naqueles casos de crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, se consolidou uma jurisprudência no sentido de que o potencial uso da internet para a prática deles, quando estivesse disponível para um número determinado de pessoas, o crime passaria a ser de competência federal, né? No caso dos materiais que envolvessem pedofilia. Então, assim, é muito amplo assim, quando se fala em jurisdição e competência em termos de crimes digitais. Cada delito vai ter as suas particularidades. O que tem que ser visto? A consumação do crime, né? Porque geralmente vai ser por ali que vai ser buscada a competência para o processamento e julgamento. Também há problemas de investigação, né? De como é que muitas vezes vai se recorrer à prevenção. Né? Então, as formas continuam sendo as clássicas. Eu entendo que isso nós precisamos evoluir melhor, talvez numa mudança mais global, em termos de Código de Processo Penal, se possa trazer melhores previsões para o intérprete em termos de competência envolvendo crimes virtuais, que nós muitas vezes não sabemos onde efetivamente ocorreram, né? Onde foram consumados. Então, tem diversos problemas a serem resolvidos. Assim, não tem uma regra fixa. Eu acho que a necessidade de maturação é evidente, né? Da nossa legislação, do ordenamento jurídico penal, enfim. Até para que não se tenha, como o professor Jacinto Coutinho diz, uma colcha de retalhos, né? Que é o que a gente tem hoje, mas que, como é um futuro que distingue muito do que tem-se até hoje no Código Penal e de Processo Penal, talvez seja esse um marco interessante para começar a ter uma mudança significativa nos padrões legislativos, né? Hoje a gente tem, no Rio Grande do Sul, temos só uma divisão do DEIC, né, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, aí em Porto Alegre, inclusive. Então, também acredito que haja necessidade de um incentivo governamental com base nisso, para que se possa preparar
tanto em questão de efetivo funcional, como de tecnologia da própria polícia, de uma forma antecedente aos novos delitos que estão por vir aí, com certeza muita coisa está por vir ainda com relação aos crimes informáticos. Quem estuda a criminalidade organizada geralmente se depara com a constatação de que o crime organizado ele sempre está um passo à frente da persecução penal. Então, as formas de realização de condutas delitivas vão ser sempre mais complexas do que a nossa capacidade de investigação. Então, nós vamos ter que dar conta do que já está acontecendo, né? E também ter uma preocupação em termos de inteligência investigativa para fins de descobrir as novas formas que estão sendo desenvolvidas para a prática de delitos. E até para o crime de, por exemplo, de estelionato, como tu bem colocou antes, hoje o Pix é a melhor ferramenta para acontecer isso, né? A gente temos vítimas até hoje que caem no golpe do bilhete premiado. E eu acho que essa questão, por exemplo, do estelionato utilizando o aparelho telefônico, enfim, se passando por outras pessoas, vai se perpetrar pela vida toda. Uma migração. A criminalidade, quando ela é organizada, ela está sempre migrando para campos não explorados ainda. Uhum. Então, isso é natural do crime, que quem vá praticar essas condutas esteja sempre procurando novos meios. E muitas vezes esses meios são tão elaborados que não encontram nenhum paralelo na legislação. Essa é a questão que a gente tem que também se atentar a isso, porque aí pode ficar em um limbo, né, de uma conduta que não é criminalizada e ainda assim representa uma afronta a direito fundamental de alguém, né, de uma vítima, e que o que pode acontecer muitas vezes é as autoridades quererem a todo custo enquadrar aquilo ali, né? Subsumir a uma determinada norma que não se aplica. Então, aí nós vamos ter uma violação de princípio clássico do direito penal, que é a tipicidade. Isso nós também temos que ficar bastante atentos, porque nós não podemos desvirtuar o direito penal nesta ânsia de buscar soluções, né, para esses novos conflitos. São delitos que o direito penal não alcança, né? Na redação como está posta até hoje. Bom, Carlos, agradeço a tua participação. Acho que já passamos aqui do tempo. Deixa eu só ver se não temos mais nenhuma pergunta. É isso aí. Agradeço a tua participação, Carlos, mais uma vez aqui conosco para falar de um tema extremamente contemporâneo que, bom, como foi exposto aqui durante todo esse tempo, vem a cada dia que passa ganhando mais campo no direito penal, né? Então, te agradeço muito, agradeço tu de pronto já ter aceito o convite para participar, eu agradeço em nome da comissão organizadora do evento, agradeço também aos apoiadores, né, aos nossos patrocinadores, em especial ao escritório Camargo e Mazzi, que é do Dr. Carlos. Aproveito para reforçar que o evento vai acontecer no dia 28 e 29 deste mês. Temos prazo para inscrição até no dia 28, que é o primeiro dia do evento. Então, quem ainda não se inscreveu, pode ir lá, tem o link na biografia do nosso Instagram aqui. É só se inscrever. Temos prazo até dia 20, mais 6 dias, para submissão de resumos expandidos, que também conta com edital já publicado há algum tempo no site. Fiquem à vontade para conferir as regras, enfim, e se inscreverem. Deixo também o convite a todos. No mais, agradeço a todos que nos acompanharam aqui por todo esse tempo. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Contamos com a tua presença no evento também e, se tudo der certo, ano que vem nós estaremos com a 5ª edição aí presente. Tá bom? Muito, muito obrigado, Vitor. Sempre um prazer para mim. Desejo um excelente congresso. Parabéns a ti e a toda a organização. E contem sempre conosco aqui para apoiar esse importante encontro aí de promoção desta área que nós tanto amamos, que são as ciências criminais. Um grande abraço e sempre à disposição.
A casa é E tua, obrigado Carlos. a todos que nos ouviram aí hoje. A casa é sua. Até Obrigado. Um breve. abraço, Vitor. Um abraço, Abraço a Carlos. todos. Abraço a todos. Tchau, Até tchau. mais. Boa É. noite. Boa noite.